Quanto por cento, tem alguma parte do território ucraniano ocupada pelos russos nesse momento? Sim, de Tem. 18% até 20%, Até 20%. das regiões adjacentes à República Autônoma da Crimeia e o leste da Ucrânia. Eles alegam, os governantes russos sempre alegam que há uma parte da Ucrânia que culturalmente é mais ligada à Rússia, que eles são russos em vários aspectos. Isso é verdade, mentira também, né? Eu sou daquela parte da Ucrânia. Eu sou da região do Sumy, é nordeste. Sim. Fica meio caminho entre que é o objetivo entre principal. Kiev e Moscou. Sei. E, veja, historicamente foram as regiões mais russificadas ainda durante a época do Stalin, quando foram forçadamente obrigadas a realizar a industrialização forçada no primeiro quinquênio soviético, os planos quinquenais. E nós sempre fomos celeiro da Europa, somos agricultores. Isso. O povo tranquilo até certo ponto, quando ninguém mexe Sim, conosco. tranquilo, mas valente. Sim, sim. Mas naquela época, eu não vou demorar muito, mas eu fico feliz que o Senado do Brasil reconheceu a grande fome, Golodomor de 1932-33, quando durante 2 anos mais de 4 milhões dos ucranianos foram deixados a morrer, as vidas foram ceifadas pela ideologia errada que só porque eles se rebelaram contra os planos soviéticos e não aceitaram industrialização forçada, não queriam se abdicar da propriedade privada e não entendiam por que durante os séculos eles, agricultores, foram celeiro da Europa e agora falta comida. Foram mortos pela fome, deliberadamente. Exatamente. E a maioria foi exatamente naquelas regiões do leste da Ucrânia e sul da Ucrânia. E no lugar daqueles que morreram, o Stalin colocou o povo soviético das outras repúblicas, na maioria belorussos e os russos. Simplesmente povoou aquelas regiões que ficaram desérticas. E claro que foi não só genocídio contra nosso povo, mas foi também a russificação forçada. Eu falo 2 línguas, assim como acredito brasileiros falam não só o português, mas várias línguas. Mas os brasileiros não precisam que um representante de Portugal ou da Academia das Letras Portuguesa chega aqui para ensinar o português. É absurdo, ou se preocupa como que está o estado da lusofonia no Brasil e não se mete nas escolhas do Brasil. Por que o Brasil não aceitou nos anos 90 a ALCA? Por que o Brasil está com vontade de fechar o acordo Mercosul à União Europeia? Não, vocês fecham conosco, vocês fecham com a Rússia esse acordo. E por que o orçamento do Brasil prevê ou não prevê o financiamento das Forças Armadas? Por que o Brasil precisa de tanto número dos militares, etc., etc. De novo, eu peço desculpa de mencionar, mas só para mostrar a absurdidade de exigências russas em relação ao seu vizinho. De novo, a grandeza de um povo não é só pelo seu território,
mas também pelo jeito como trata os vizinhos. Perfeito, eu acho que você tem toda a razão e digo mais, se você considerar as diferenças culturais, gastronômicas, musicais, entre o Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Sul, elas são maiores do que as diferenças entre o Equador e o Peru. O Equador e o Peru formam duas nações. E o Brasil formam dois países separados. E o brasileiro, o gaúcho, ele se considera tão brasileiro quanto o potiguar do Nordeste. Então, eu até digo que é um milagre, o verdadeiro milagre brasileiro é a unidade nacional, porque essas diferenças é que resultaram em países nos outros lugares. Agora, aqui não. No caso da Ucrânia, se existe alguma diferença entre o povo de uma região e de outra, isso é normal. Claro. Em qualquer país democrático. Exatamente, Augusto. Somos muito parecidos com o Brasil. Somos um país multiétnico, multireligioso. Sempre foi, né? Temos judeus, muçulmanos, espíritas, católicos ortodoxos, que aceitam o poder de Papa de Roma, mas têm o rito bizantino. Assim chamada Igreja Grega Católica, presente aqui em Paraná. Mas nas regiões de leste, antes das ações subversivas de 2015, que começaram antes, russas, nas regiões de leste, nunca existiu separatismo. Somos povo unido. Veja, o que é que une a Ucrânia? Une a língua ucraniana, cultura, gastronomia, une o propósito de ser felizes. Na mesma nação. Na mesma nação. Ser donos da sua própria casa. Somos perfeitos? Claro que não. Mas não precisamos de ninguém, me perdoa, se meter nos nossos assuntos internos e nos ensinar qual aliança se escolher, quanto número das Forças Armadas ter, que língua falar, etc., etc. Estamos dando jeito. E mais, renovamos a nossa independência em agosto, 24 de agosto de 1991. Depois disso, muito sabiamente, as autoridades ucranianas, meio ano depois, em 1 de dezembro do mesmo ano, 1991, realizaram um referêndum com uma só pergunta: se o povo quer ter a Ucrânia livre, soberana, independente, no seu território internacionalmente reconhecido. E mais de 92% da população ucraniana na Crimeia, no leste, no nordeste, no centro, no oeste, responderam que sim. Pronto. Não havia separatismo. Isso já resolve a questão quanto à vontade. E é a vontade popular que tem que prevalecer. Agora, qual é a situação? Como é que você vê a Crimeia? Veja bem. É outra nação? Não, é a mesma... Deve ser incorporada à Ucrânia? A Crimeia, quando a Crimeia foi ocupada, os russos apelaram e falam até agora que prevaleceu justiça histórica. Embora que a Crimeia foi conquistada pelo Império Russo, que apareceu só com o Pedro o Grande em 1721. Antes disso foi o Principado de Moscóvia, não vamos esquecer. E a Crimeia pertencia, antes de últimos 300 anos, a vários povos. Ao Império Otomano, aos gregos, a tantos outros povos. E ninguém desses povos
aplica a noção que não existe no direito internacional de justiça histórica. Imagina, de repente, alguém dos vossos vizinhos brasileiros quiser aplicar vis-à-vis ao Brasil, Itamaraty brasileiro, a noção do não, vamos restabelecer a justiça histórica. O que é isso? Não existe isso. Não existe isso. Mas eu explico por que a Crimeia foi ocupada. Porque eu acho que passou o tempo, e posso ser franco, não é segredo nenhum. Uma das primeiras missões, em 2012, quando eu acabei de chegar, e até que não entreguei as cartas credenciais ainda, a presidente, eu fui ao Rio de Janeiro e me encontrei com a antiga presidente de Petrobras, senhora Graça Foster. Por quê? Porque estava comigo o representante do Ministério da Energia da Ucrânia e nós estávamos propondo ao Petrobras participar no leilão sobre óleo e gás offshore nas águas adjacentes da Crimeia. Sei. Infelizmente ou felizmente, Petrobras não conseguia, foi explicado que eles têm outras prioridades do investimento, etc., etc. Petrobras não participou, mas participaram outros transnacionais, entre eles americanos. E americanos ganharam. Augusto, parece alguma coisa outra na região? Não parece Guiana e Venezuela? Exatamente. Aquele região Exatamente, Alina. É o modus operandi igual. Se é permitido ao poder nuclear, ao membro permanente que tem poder de veto, como Federação Russa, se comportar desse jeito, e tudo bem, haviam tentativas nos Balcãs do Milosevic, havia Saddam Hussein agredindo o Kuwait, sabíamos onde tudo isso terminou. Mas depois de 8 anos, depois de 50 anos desde atas da Helsinki, que quando a União Soviética e o mundo ocidental combinaram que as fronteiras de pós-Segunda Guerra Mundial são intocáveis. E a regra para todos, tanto para o bloco comunista socialista como para o bloco capitalista. Mas veja, a Rússia se comporta desse jeito, imprevisível, apelando à justiça histórica, ocupando o território do seu vizinho. Sempre. Apelando à justiça histórica. Então, por que a Venezuela não pode também voltar a pensar que a região de Essequibo é venezuelana e voltar àquela antiga? E depois, nós lembramos 2018, quando na fronteira norte do Brasil, da parte do território da Venezuela, apareceram representantes da companhia militar privada Wagner. O Uruguai já pertenceu ao Brasil. Lá atrás, nenhum brasileiro, não passa pela cabeça de nenhum brasileiro. É abrir a caixa de Pandora. É abrir. O Putin abriu 2014, ou talvez antes, na Geórgia, 2008, naquela guerra de 5 dias, quando agrediu a Geórgia e também tomou 20% do território da Geórgia. Sempre 20%.